trouxe, leia quem está do lado ou escute atentamente. No próximo domingo, traga sua Bíblia. Semana, em nome de Jesus, vai estar voltando à escola bíblica. Diga amém. Culto de crianças, diga amém. Culto de homens, culto de mulheres. Vai dando glória a Deus aí, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, ó: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e amargurar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Sente com alegria no seu lugar. Aleluia. Palavra bastante conhecida, né? Só para grifar ainda mais daquilo que Deus tem para a gente hoje. No versículo 37 ele diz assim, ó: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. É algo muito forte, né, queridos? Já ouvimos essa palavra aqui várias vezes, inclusive pregada por mim. Eu sempre falo que eu adoro pregar sobre essa palavra. Monte, Jesus no Getsêmani, amém? O nome do monte não é Getsêmani, amém? Ele está no Getsêmani, mas o nome do monte não é esse. E aqui fala de algo muito importante que nós estamos vivendo no dia de hoje. Quantos de nós, não precisa você não levantar sua mão, mas quantos de nós, ao longo da nossa vida, na caminhada, já dentro do cristianismo, dentro da igreja, a gente diz: que seja feita a vontade de Deus? Você disse isso? Que seja feita a vontade de Deus na minha casa, na minha família, na vida do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, no meu ministério. Uma oração que você vai fazer na igreja, você diz: seja feita a vontade de Deus. Você se acorda pela manhã e diz: Senhor, hoje seja feita a tua vontade, amém? A gente não faz isso? Faz ou não faz? E muitas das vezes a gente está passando por alegrias, por coisas boas, mas a gente diz: seja feita a vontade de Deus, né? A gente está vivendo uma alegria, então a gente diz: foi a vontade de Deus. E quando a gente está vivendo algum perrengue, alguma situação mais estreita, mais abaladora, algumas condições difíceis, a gente também diz que seja feita a vontade de Deus. Quando a gente ora por uma ocasião, por uma pessoa, quando a gente intercede por alguém, quando a gente pede algo durante uma campanha, talvez durante anos você tem pedido, e você ora que seja feita a vontade de Deus. Está sendo feita a vontade de Deus na minha vida. Isso quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele aceita as condições, ele passa pelas ocasiões, pelas tribulações, dando glória, cantando louvor. Mas a grande maioria, talvez você esteja no meio dessas pessoas, mas a grande maioria dos cristãos e dos não cristãos que proferem essa palavra, quando chegam nas circunstâncias em que Deus vai fazer a vontade dele, para que o nome dele venha a ser glorificado na tua vida, através da tua vida, para que aconteça realmente aquilo que ele está querendo fazer, aquela transformação,
na tua vida, quando aperta você, a maioria das vezes, por nós sermos humanos, nós não aguentamos o tranco e a gente começa a murmurar e dizer: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Deus, por que eu estou passando por isso? Por quê? Para quê? O que aconteceu? Você se esquece que outrora você veio a orar dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade. E olha só que interessante, se parar para analisar o texto bíblico, é aquilo que eu falo: quantas vezes você pregar essa palavra, por 1000 vezes que você pregar essa palavra, a qual está sendo pregada hoje, se 1000 vezes outra pessoa vir pregar, sem que seja eu, ou eu mesmo vir pregar no outro dia, no próximo domingo, a mesma palavra, ela vai ter um sentido diferente, sendo que vai te levar para o céu no mesmo lugar, amém? E hoje, é aquilo que eu falo, quando a gente não entende a palavra, leia 2, 3, 4, 5, 10 vezes, quantas vezes for necessário, que essa palavra martelou na minha cabeça durante toda a semana para pregar. O que me chamou a atenção foi isso aqui, deixa eu ler para você de novo, para que o Espírito Santo também fale com você. No versículo 37, é muito importante, olha: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Olha só, estava Jesus, Pedro e mais 2. Então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, e ficai aqui e vigiai comigo. Aí no 39 diz assim, ó: e indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre seu rosto, orando, dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Olha o que eu quero chamar a tua atenção. Quando ele começa a orar, que ele sente tristeza no coração, que ele sente a revelação de Deus para o que iria acontecer com ele, estava ele, Pedro e mais 2. Amém? E o que acontece? Quando ele recebe a revelação, ele chama Pedro, ele chama os 2 e diz: o Pai está me revelando isso. É isso que a palavra diz? Hein? Você já viu alguém falando assim quando está orando com você? Em 3, 4, 5, é a pessoa de repente fala assim: Deus está me revelando e vai acontecer isso. Acontece ou não? Ei, é de Deus. Acontece em casos, mas acontece. Mas aqui a situação é diferente. Quando o próprio Jesus recebe a revelação divina do Pai, do que iria acontecer com ele, aqui ele começa a enxergar o seu mártir, ele começa a enxergar a via dolorosa, ele começa a enxergar a cruz que ele estava carregando o peso, ele começa a sentir o peso, ele começa a sentir o peso do pecado, da dor, do adultério, da mentira, de tudo que não prestava, das doenças sobre ele. E aí não é hora dele dividir com aquele que está do lado orando. Ele sente que é tão pesado, aquilo que está vindo sobre ele é tão forte, é tão dolorido, que ele não compartilha com quem está do lado. É hora do quê? O que ele faz? Ele diz: fique aqui, que eu vou vir ali orar mais um pouco, mas agora eu vou sozinho. E ele prostra o seu rosto no chão. Isso significa que enquanto ele orava com os 3, ele não estava prostrado com o rosto no chão. Ele poderia estar sentado, de joelho, em pé, de mãos dadas, eu não sei. Mas a palavra diz que ele prostra o rosto no chão, depois que ele se afasta dos 3, e ele vai se humilhar ao seu Deus, ao seu Pai. E ele disse: Pai, tudo isso é muito pesado. A palavra mais adiante, em outro texto, diz que ele suou gotas de sangue, que ele sentiu a dor do flagelo, que ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim essa dor, afasta de mim esse peso, essa cruz. Contudo, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando ele aceita a vontade de Deus, e ele sai dali, ele começa a ser perseguido. Você sabe o resto da história. Soldado normal, que tenta prender, né? Pedro corta a orelha dele, dali ele é preso, traído por Judas, recebe aquele beijo no rosto, é levado na
frente de Pilatos, na frente de César e de outros. E aí começa a via dolorosa, ele começa a ser açoitado. Depois que ele é açoitado, ele é obrigado a carregar uma cruz. Depois da cruz, a gente conhece a história. Quero simplificar para você. Depois que ele teve a revelação, ele lá conversa com Pedro e diz que Pedro irá negá-lo por 3 vezes, até que o galo cantasse. Amém? Pastor, foi o galo que cantou? Queridos, não foi uma ave o galo que cantou, amém? Tinha uma gaita lá, tinha um instrumento sonoro, que o nome, o apelido dado com esse instrumento sonoro era galo. E por volta das 2h30, 3 da manhã, esse instrumento sonoro era tocado para troca de guardas. O nome era galo. As pessoas pensam que era um galo, era uma ave. Nessa época nem ave poderia ser criada lá no meio do lugar. Amém? Só para a questão de aprendizado. Quando perguntarem na escola bíblica, você vai saber. E o que acontece? Deus sabia, Jesus sabia de tudo isso, de todo o flagelo, mas ele sabia que tinha que passar por aquela dor, porque também ele enxergou o além da cruz. Ele viu a via dolorosa, amém? Ele viu a cruz e sentiu a dor de cada açoite, mas ele conseguiu ver além da cruz um exemplo, eu e você, aqui hoje pregando essa palavra. Ele viu o que estava por vir, que era melhor, que era maior do que a dor, maior do que o seu flagelo. Muitas das vezes o que está acontecendo hoje é que a gente não consegue passar pela via dolorosa. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aquele que quiser ser a minha imagem e a minha semelhança, assim como eu sofri, também com certeza sofrerá. Será perseguido, vai sofrer calúnias, fofocas, mentiras, vai ser perseguido. Mas eu venci o mundo, ele disse, e aquele que está em mim, com certeza vencerá. E muitas das vezes a gente não se atenta para isso. A gente não se atenta para uma simples oração que às vezes você fez, até mesmo da boca para fora. Cuidado com aquilo que você ora, quando você diz que seja feita a vontade de Deus. Tem pessoas que oram até para outra morrerem. Tem pessoas que oram até para que as coisas do outro dêem errado. Ainda diz que seja feita a vontade de Deus. Quando acontece alguma coisa de errado com outras pessoas, até se vangloriam e acham que a sua oração foi concedida por Deus. Você acha que Deus se compraza, que Deus se alegra quando alguém sofre uma decepção, uma perda? Você acha realmente que Deus, quando Ele te exorta, quando Ele puxa a nossa orelha, quando Ele puxa o nosso tapete, né, quando a gente cai de cara no chão do salmo, quando é necessário que Deus nos leve ao Getsemane, quando a gente está na frente, quando a gente está passando por dor, por aperreio, quando a gente está na mão do oleiro, você acha que realmente Deus se compraza de tudo isso, se alegra de tudo isso? Agora você vai se pasmar. Eu não estou falando heresia. Pode doer no coração de Deus, mas Ele se alegra sim, porque Ele sabe que ali vai se fluir com resultado. Ele sabe que dali você vai sair mais forte. Ele sabe que dali vai se tornar um novo vaso. Ele sabe que depois da cruz viria a ressurreição. Ele sabe que agora aconteceria um milagre extraordinário, algo sobrenatural que você jamais imaginaria acontecer. Ouvi uma pessoa falar: pastor, eu conheço 2 empresários, um que é cristão, outro que não é cristão. Todos os 2 prosperam. Agora realmente, o que é cristão, a gente vê que a empresa dele é mais bem organizada. Talvez tenha até o mesmo patamar que o outro tenha, ou um pouco na frente, mas a sua empresa, onde a gente chega, nós estamos bem atendidos, o atendimento é diferente.
E o pastor disse: sabe qual é a diferença? É que o que é ímpio, ele tem princípios, ele trabalha, ele se esforçou, ele se formou para ter aquilo. Então o natural, escute, o natural de Deus está sobre ele. Ele tem princípios. Deus tem que honrá-lo porque é princípio. Ele está fazendo as coisas certas, entre aspas, mas está fazendo, mesmo não servindo a Deus. Então Deus tem que conceder a ele honra. Agora aquele que está diante de Deus, fazendo tudo certo, é dizimista, é ofertante, congrega, participa da igreja, seminário de tudo. A sua empresa tem um diferencial. Ela não tem o natural de Deus, ela tem o sobrenatural. É por isso que parece que às vezes está mais certo para essa pessoa do que para outra. O que a gente não entende é o seguinte, que para as coisas de Deus acontecer, muitas das vezes nos deixa ficar triste. Muitas das vezes a gente quer chegar a Canaã de avião sem passar pelo deserto, quer passar por cima, olha, não quer passar andando pelo deserto, não quer dar uma volta lá no Coronel, não quer passar direto para outro nível logo da Bíblia. Quem está entendendo? Vou te dar um exemplo. Você já conhece essa história. Mas uma vez eu sentado na mesa do bar, o cara botou a cerveja, eu comecei a chorar porque eu não conseguia voltar para a igreja, e orando a Deus, tinha bebido. Eu disse: Senhor, eu quero parar de beber, eu quero voltar para a tua casa. Não consegui tomar cerveja, paguei, já tinha sido aberta, voltei para minha casa. Quando deu 00:05, deu uma dor no meu estômago, que eu baixei ao hospital, levei 23 pontos. Abriram minha barriga, o médico disse para mim assim, ó, depois que eu fiquei bom: nunca mais tu pode beber. Era um tratamento de Deus, era um voto que eu tinha feito por Deus na mesa do bar. Não importa o lugar, se era dentro da igreja, dentro do quarto, dentro do banheiro, no ônibus, na mesa de bar. Eu disse para o Senhor: eu não consigo mais. Aí eu falei para o Senhor: eu quero parar. O Senhor disse: espera aí que eu vou fazer você parar. Já que tu me deu autonomia, já que tu me autoriza a fazer do meu jeito, já que tu me dá o teu livre-arbítrio, Deus disse assim: eu vou fazer tu parar. Amém? Doeu, mas eu parei. E olha onde Deus me constituiu estar hoje. Olha de onde Deus me tirou. Tem um vídeo na internet que eu vou colocar no grupo para vocês, algo muito interessante. Eu vi o vídeo, mas depois eu fui atrás da história, porque o vídeo ele não está completo. Aí eu fui atrás da história do vídeo. Jogo de 2 times pequenos no interior da Bahia. Time pequeno da segunda divisão da Bahia. O cara passando por perrengue e tendo que pagar o aluguel dele. O aluguel dele era R$350. Ele não tinha dinheiro nem para passagem do ônibus. Aí ele conseguiu R$50 emprestado, um abençoado que prestou para ele. Aí ele fez de R$50 puro de chopp. Lá eles chamam de geladinho. Fez tudo de chopp, R$50, comprou fruta, fez. Foi andando para o estádio, pegou uma carona. Quando ele chega no estádio com seu isopor também emprestado, escute, ele entra no estádio, na hora que ele vai entrando, no primeiro minuto que ele vai entrando, sai o gol. Na comemoração da galera, derrubaram o isopor dele, espalhou todo o show, não sobrou um que prestasse. Todo mundo pulou, caiu em cima. Aquele cara se debruçou, começou a orar e chorar, dizendo: Senhor, por que, Senhor? E agora? Como é que eu vou pagar meu aluguel? Todo mundo gritando, comemorando, ninguém escutava o que ele estava orando. Ele começou a gritar, a orar, chorando, mas tinha um cristão bem do lado dele. Ouviu aquilo. O cara puxou R$50 do bolso: toma aí, irmão, para te ajudar teu show. Eu sei que não vai cobrir teu prejuízo, mas toma aí. Quando ele deu os primeiros R$50, escute,